em visão, na hora que ele faria o apelo, na hora que ele fez o apelo, né? E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Mas naquela noite o Senhor me marcou grandemente com uma palavra, porque eu pensava assim: com essa idade, aos 20 anos, eu não vou conseguir servir a Deus por muito tempo. Então eu vou esperar casar, me tranquilizar, parar de frequentar os bares e ficarei sossegado, casado, e então eu vou aceitar a Jesus. Eu fico firme na presença do Senhor com a minha esposa. Mas o Senhor antecipou a obra, me levou para a igreja socorrista, e ali o primeiro culto, sentado nos primeiros bancos, quando o pastor Hamilton pregou uma mensagem que está lá no livro de Mateus, quando diz: vinde a mim, vinde a mim, né? Lembra dessa palavra? Amém. Os que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então ele pregou essa palavra, ministrou essa palavra, e após ele ter feito o apelo, nós ficamos de pé. Então o Espírito Santo, ali, com olhos fechados, então eu tive uma visão, né? E a palavra do Senhor Deus veio ao meu coração: vem, segue, ser fiel a mim, e eu te ajudarei até o fim. Portanto, ao meu lado direito, eu vi uma bola, um mundo, né, colorido, e uma palavra vinha ao meu encontro, aos meus ouvidos, dizendo: não vai não, porque se você for, você vai ter que deixar muitas coisas, praia, bola, essas coisas que o jovem gosta, balada, que hoje nós falamos balada, né? E aí eu falei assim, aí eu me recuei, mas a voz do Senhor veio ao meu coração pela segunda vez, dizendo: vem, vem, segue, ser fiel a mim, e eu te ajudarei até o fim. Amém. Esse é o caminho. Glória a Deus! Aleluia! Eu me decidi, fui à frente, e quando eu me decidi, aquela bola, aquela voz fez assim: Glória a Deus! Graças a Deus! eu me vi em êxtase, eu andava assim, êxtase, na frente, dobrei os meus joelhos, e ali o pastor Hamilton fez uma oração, uma entrega, e eu pensei comigo: Senhor, e agora? Eu falei que eu ia aceitar o Senhor aos 20 anos, depois dos 20 anos, e agora? Mas a palavra do Senhor diz: ser fiel a mim, e eu te ajudarei até o fim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu quero que vocês abram em livro de Gênesis. Vou pegar aqui, bom? Após essa leitura, vocês podem sentar. Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 7 e o 8. Sete, 8. Vamos lá? Amém! Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos faça entender e compreender a tua palavra, Senhor.
O Senhor tem uma palavra, uma mensagem em que está e que vá direto ao nosso coração, que possamos compreendê-la, entendê-la, para que possamos, ó Senhor amado, ao término deste culto, que possamos estar fortalecidos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já foi apresentado aqui a minha esposa, né? A pastora Valéria, minha fiel escudeira, graças a Deus. Glória a Deus. E obrigado ao pastor Fábio pela confiança, né? Em ter separado esta manhã para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Diz o Senhor Deus a Adão: aonde estás? Porque Deus fez o homem para manter comunhão, porque ninguém que faça, inventa alguma coisa que não queira usufruir. O Senhor Deus fez o homem e a mulher para se relacionar. Por isso ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Amém. Ele colocou nas narinas, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não é como o animal. O homem, ele é racional. Glória a Deus. O homem fala, o homem pensa, assim conforme Deus. Então Deus, pela virada do dia, ele mantinha comunhão com o homem. Era ele que se aproximava do homem, descia a terra para se relacionar com o homem. Mas ele deixou para o homem o decreto que todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis e nem toqueis. Não toque nesta árvore, porque se tocar ou comer, certamente morrerás. Pois bem, aquele grande homem estava ali em obediência à palavra do Senhor, mas o tempo foi passando e a serpente se aproxima de Eva e disse: é assim que o Senhor Deus falou, não comerás de toda. Ele generalizou, de todas. Mas a Eva argumentou: não, de todas. A árvore do conhecimento do bem e do mal nós não poderemos comer, mas a todas as árvores podemos comer. Aí a serpente argumentou dizendo: olha, Eva, Deus sabe que o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Deus sabe que você vai ficar semelhante a ele. Aí isso despertou para ela a curiosidade. Foi quando ela se apossou da árvore e comeu. E houve então corrupção, houve uma divisão. O homem morreu, o homem se separou de Deus. A vontade do Senhor, o desejo do Senhor, o plano do Senhor era manter sempre o homem junto a si. Aleluia. Então Adão e Eva receberam do Senhor a palavra da multiplicação, mas o seu primeiro filho, Caim quer dizer forjado. Caim era um homem que tinha uma vida completamente fora dos planos de Deus. Caim diz a palavra que ele era filho do maligno. Quando o homem cai da graça, então ele é envolvido com a corrupção, e todo tipo de males, todo tipo de corrupção, ela reflete ao adversário
Então o homem, ele se divide. Ele foi feito criatura de Deus, e agora ele se submeteu à vontade do mundo, à vontade de Satanás. Portanto, permaneceu criatura. Então Deus resolve levantar um povo que viesse servi-lo, que viesse cumprir com a sua vontade, cumprir com a sua palavra, para que posteriormente a todos que servissem ao Senhor, viesse não somente ser uma criatura de Deus, mas que viesse ser filho de Deus. Amém? Filho de Deus, porque o filho de Deus tem intimidade com Deus, tem intimidade com o Pai, obedece ao Pai, obedece ao Senhor. E esse era o plano de Deus, que Adão não fosse somente uma criatura, mas que fosse filho de Deus. Amém. Que fosse servo de Deus, o homem de Deus. E Adão se afasta. Então Adão tem um filho chamado Caim. Caim era filho do maligno. Caim obedecia o mal. Caim se inclinou para a vontade do mal, para a vontade de Satanás. Então Deus mirou ao seu segundo filho, chamado Abel. Abel era a esperança do Senhor. Deus haveria de levantar um povo. Deus haveria da linhagem de Abel levantar uma nação para si, uma linhagem para si. Porque quando a serpente engana a Eva, ela recebe uma sentença. Ela recebe uma sentença de Deus. Amém. Nós vamos ver aqui a sentença que a serpente recebe de Deus. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Eu vou pedir ao pastor Adão, por favor, aí mesmo nessa página. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? E por inimizade entre ti, Deus está aqui falando com a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente de Satanás. O homem se fez filho do adversário, do inimigo, de Satanás. Ponto e vírgula. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Deus estava aqui já predizendo a vinda do seu filho Jesus. Amém? Deus já estava anunciando Jesus Cristo, que através da semente da mulher ele haveria de levantar um varão, e este varão pisaria na cabeça da serpente. Ainda que essa serpente viesse ferir o calcanhar desse varão, mas o varão haveria de esmagar a cabeça dessa serpente. Aleluia. E com o ferimento que a palavra de Deus se refere, ferir o calcanhar, esse ferir o calcanhar seria a morte de Jesus. Mas com essa morte do Senhor Jesus Cristo, com esse ferimento, foi esse ferimento em que o varão pisa na cabeça da serpente. Com a sua morte, ele deu
Ele entregou-se, Ele derramou o seu sangue, e esta morte fez com que a vitória fosse nossa. E todo tipo de serpente que antes, quando estávamos no mundo, andava em nosso derredor, nos perturbando, com problemas, com aflições, com depressões, essa serpente foi esmagada, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Deus pisa na cabeça da serpente. Por você e por mim, aleluia. Está consumado. Você não deve mais nada a esse mundo, você não deve mais nada à serpente, porque o Senhor Deus derramou o seu sangue. O próprio ferimento que a serpente causa no calcanhar do Senhor Jesus Cristo foi a sua morte, mas esta morte seria impossível que não viesse esse ferimento, esta morte, porque esta morte seria a causa da nossa vitória. Graças a Deus. Vitória nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Abel oferece o de melhor para o Senhor. Caim, dos seus frutos. Deus recebe a oferta, se inclina. Abel recebe Abel e a sua oferta. Porém, Caim, Deus o desprezou. Por isso, o diabo colocou no coração de Caim que matasse ao seu irmão. Ele matou o seu irmão. O seu irmão não pôde cumprir com o plano de Deus nesta terra. Abel morre. De repente, posteriormente, Adão torna a conhecer a sua esposa, e ela disse diante do seu esposo: Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, porque Caim o matou, e chamou aquele filho de Sete. Sete tinha a semelhança do seu pai. Aleluia. Sete parecia com seu pai, e Sete então torna-se homem e casa, e tem um filho chamado Enos. E diz a palavra que através de Sete, da sua linhagem Enos, o homem passou a invocar o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Gênesis, no capítulo 4, no versículo 26. Vamos ler também primeiro o 25, depois o 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor passou a ser invocado, porque Sete se fez filho de Deus, se fez servo de Deus. Sete fez aquilo que Adão não fez: invocar o nome do Senhor, obedecer ao Senhor, se tornar filho de Deus, não somente criatura, mas filho de Deus. Aleluia. E no capítulo 6, versículo 1, capítulo 6 de Gênesis, versículo 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram,
os que serviam a Deus eram filhos de Deus, obedeciam a palavra de Deus, tornaram-se filhos do Senhor Deus, e aqueles que não obedeciam a palavra do Senhor tornaram-se filhos dos homens. No versículo 3, então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos, e havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Os que não serviam o Senhor eram filhos dos homens, mas os que serviam o Senhor eram filhos de Deus. E sendo aquela geração filho de Deus, ora, veio Noé. Noé era um homem justo. Noé era da descendência de Sete, da descendência de Enos, pois através de Sete e Enos, Deus levanta um homem chamado Enoque. Enoque diz a Bíblia que ele temia Deus, ele era filho de Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque o Senhor Deus o tomou. Aleluia! Enoque é a prefiguração da igreja do Senhor, em que Cristo irá e arrebatará a sua igreja. Aleluia! Louvado seja Deus. Enoque andava com Deus de uma tal forma, fiel, em comunhão. Meu irmão, não é difícil para que nesses tempos, nesses dias de hoje, possamos andar com Deus em fidelidade. Quanto mais a terra cheia de promiscuidade, cheia de problema, melhor é para você, melhor é para mim, melhor é para nós, porque diz a estatística, porque diz que quanto mais o lugar que se encontra escuro, uma vela pode iluminar perfeitamente. Amém? Quando você entra no serviço material e cheio de problemas, promiscuidade, ali você é uma luz, e sendo você uma luz, você pode refletir aquele ambiente com o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque o Senhor arrebatou, o levou para si. Aleluia. Glória a Deus. Depois então Enoque tem um filho chamado Matusalém. Matusalém era um homem servo de Deus, temente ao Senhor. E de Matusalém, então levanta-se Lameque. Lameque estava no foco da palavra de Deus. Lameque servia ao Senhor. E de Lameque tem um filho chamado Noé. Noé quer dizer repouso, porque esse Lameque diz a palavra do Senhor. Vamos ver aqui. Capítulo 5, versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor Deus amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 500 anos e 550 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 70 anos, 777 anos, e morreu. E
e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Aleluia. Noé recebe de Deus uma revelação, porque até os filhos de Deus daqueles tempos se deixaram corromper. Eles começaram a casar com mulheres estranhas, mulheres que não obedeciam a Deus, conforme nós vimos aqui no Gênesis 6, que aqueles que não serviam ao Senhor era considerado filho dos homens. Então os filhos de Deus começaram a casar, procurar as mulheres do mundo, e houve então corrupção, de forma que todos os filhos de Deus também se corromperam, se deixaram levar pela corrupção. Então, nesta corrupção foi o momento que Deus encerra-se. Noé, o seu próprio nome já dizia, né? O Senhor Deus dará repouso à terra, e Deus diz na sua palavra, né, que ele estava arrependido de ter feito o homem, porque todo homem, toda a terra estava em corrupção, com exceção de Noé. Então Deus manda Noé fazer uma arca, e entra na arca com sua esposa e os seus 3 filhos e suas 3 noras, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 homens, o Senhor Deus volta a popular a terra. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor então chama a Sem. Sem era um homem de Deus, Sem era um homem que obedecia ao Senhor. Deus tinha um plano também na vida de Sem. Aleluia. E de repente vem a linhagem de Sem. O tempo vai passando, vem passando os tempos, e de repente nasce um homem chamado Tera, ou Terá, como queira. E desse homem, Deus então, Tera gera um filho chamado Abrão. E desse homem chamado Abrão, então Deus faz-lhe uma promessa que se encontra em Gênesis no capítulo 12. Vamos ver aqui rapidamente. Gênesis 12. Deus chama Abrão, 12:1. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, Abrão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E foi exatamente através desta profecia, desta promessa que Deus fez a Abraão, em que Deus então lhe dá um filho chamado Isaac. Isaac quer dizer isso, pelo fato dele ter nascido de uma mulher de 90 anos de idade, e o seu pai tinha 100 anos de idade. Aleluia. E todos que viam aquela criança riam, mas não de deboche, mas riam porque via a palavra do Senhor se cumprindo após 25 anos de promessa. Aleluia. Quantos de nós temos aqui promessa do Senhor? Palavra do Senhor, palavra que ardeu o teu coração. Aleluia. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que não te causa nenhuma dúvida. Tanto é que você tem a palavra de Deus viva dentro do teu coração. Aleluia.
Glória ao Senhor Deus. Aleluias. Abraão recebeu esta promessa. Abraão recebeu esta palavra do Senhor. Então Deus confirma. E Abraão tem um filho chamado Isaque, riso. E Isaque casa com Rebeca, uma de suas primas. E de repente Isaque tem dois filhos chamados Esaú e Jacó. Esaú não tinha compromisso com Deus, não tinha temor a Deus, porém diz a palavra do Senhor que Jacó, sim, Jacó tinha responsabilidade com Deus, responsabilidade com a palavra do Senhor. Ele tinha os seus conflitos, ele tinha os seus problemas, mas ele era um homem temente ao Senhor. Aleluia. Tanto é que o seu irmão Esaú casou com as mulheres daquela região de os cananeus, de Canaã. E esse casamento trouxe problema, trouxe desgosto para os seus pais, para os seus pais. Então Jacó, sendo ele de visão orientado pela sua mãe, então ele vai e procura também um dos parentes da sua mãe, que era promessa a Abraão. O Senhor disse que Abraão seria um número muito grande, nações. Vou fazer você um homem muito conhecido, um homem muito grande. Povos, reis sairão de ti. Aleluia. Mas o Senhor Deus já estava mirando posteriormente, futuramente, o seu filho Jesus. Amém. Para se cumprir a palavra do Senhor que foi lida lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um filho, e esse filho pisaria na cabeça da serpente. Deus haveria de fazer a sua palavra se cumprir justamente em Jesus, mas o Senhor Deus estava preparando um povo, preparando uma nação para chegar em Jesus, porque Deus estava no momento limitado a um povo chamado Israel, e através de Israel haveria de se afastar de Deus, e Jesus haveria de trazer a salvação, e não mais limitado ao povo, mas o Senhor, ele abre um leque, e Abraão, ele diz: serão abençoados, bem-aventurados todas as famílias da terra. Então você é bem-aventurado, a sua família, a sua casa é bem-aventurada, a salvação tem chegado na tua casa, tem chegado nesse país, tem chegado nesse continente, tem chegado nesta cidade, porque é a promessa do Senhor. São as promessas do Senhor em nossas vidas. Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esteira maçui cantarás. Aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Ele fala maçui cantarás. Ira maçui caramande. Nara maçui deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa o Espírito Santo te envolver. Obrigado, Senhor meu Deus, pela bênção. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pelas promessas
aleluia, através de Abraão, essas promessas têm chegado até nossas vidas. Ramassude como povo, Ramamasque, Ramamasque, Uriande, como Suriki, Uriande, Pai, o plano Anamassuri, canta, e Anamassuri, Cristo, Santa, Ramasque, Ramassuri, o Cristo Santa, aleluia. Fale com Deus neste momento. Nós temos ainda 5 minutos. Ramassude canta, para Barabaia, e anda, Ramassude canta, e como toda mãe aqui, Ramassude canta, Ramassude aqui, o Iante, e Cristo Santa, Pai, Ramassude como a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. Na tua casa, aqueles que hão de se salvar no tempo certo, no tempo do Senhor, o Senhor vai te resgatar para si, aleluia, porque a promessa, ela diz respeito à tua casa, diz respeito à tua família. Em Abraão serão abençoados, serão benditos todas as famílias da terra. A sua família está inclusa nesta promessa. Tome posse, Ramassude como todo, Ramassude canta a Balabaia. Meu Senhor e meu Pai, tu disseste na cruz, tu disseste naquela cruz, tudo está consumado, está consumado. Meu Deus, venha consumar a vitória, venha consumar a vitória nesta noite, para cada pessoa, para cada família, Senhor. Esta mãe que tem sofrido, que tem chorado por causa do seu filho nas drogas, meu Deus e meu Pai, a filha que tem trazido preocupação, que tem trazido infidelidade, Senhor, promiscuidade, Senhor amado, repreende agora essa serpente, aonde quer que esta pessoa, que esse filho, que esta filha se encontre, meu Deus, envia a tua palavra, envia o teu anjo, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Palamassuri me canta, Estera Massude como Morabadele Massude faz, na Elesedequi Odoro Santa, Ramassudequi Odoro Sou, Irianda Ramassudequi, Iramassuri Cantarabai. Você que tem um parente, um filho ou uma filha que se encontra no tráfico, e você tem chorado, e você tem orado ao Senhor por esta vida, você tem derramado as suas lágrimas, você tem tido cuidado de interceder. Halamassude como tora vadeste, na elesuinicanda rabalabai. Diz o Espírito Santo que Ele tem ouvido as tuas orações, o teu clamor, Ramansudeká. Eu quero fazer esta oração por você. Você vai representá-lo nesta hora, aqui neste altar. Nós temos mais poucos minutos. Eu quero fazer esta oração. Vem aqui na frente. Eu quero ministrar na sua vida através desse filho. Quando o Senhor Deus fala, quando o Senhor Deus revela, Ele está te dando honra, Ele está levantando a sua cabeça e dizendo para você: não chore, e dizendo para você: eu sou o Senhor desta vida, e dizendo para você: basta somente crer, basta somente crer, e verás a misericórdia do Senhor, o livramento do Senhor.
Espírito Santo de Deus, Espírito da chuva. Ramasudeki Odoro Santa Rabalabai, na Elessuricanda Rabalabai, Porque as drogas, na Elessureki Odoro. No momento que eu recebi esta orientação para orar pelo esse parente, foi como que eu estivesse vendo um jovem assentado entre as gangues com as suas armas. liberta, Jesus. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, Pai. Usa de misericórdia neste momento. Repreende esta serpente, Senhor. Repreende nesta hora, Senhor. Entra com providência agora. Meu Deus, que a palavra, a promessa de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que se cumpra hoje na tua vida, meu irmão. Que se cumpra hoje na tua vida, minha irmã. Que essa alma que ali se encontra nas mãos de Satanás, hoje o Senhor comece a fazer uma grande obra. Que essa pessoa passe agora a refletir naquilo que tem feito. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor e se desviaram e agora se deixaram levar pelas artimanhas de Satanás. Meu Deus e meu Pai, faz com que essa pessoa comece a refletir neste momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não sinta pena. Lamassude comandou, Possa refletir. Ali não é aquele que Deus preparou para ele. Busca ter um caminho O Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor garante a nossa vitória, porque a nossa vitória já foi alcançada. O Senhor deu vitória para a família. Graças a Deus. Aleluia. Olha que bênção. Ô, glória. 4 pessoas foram abençoadas Em nome de Jesus. com a oração do pastor José Alcântara. Oh, Deus seja É bendito. assim a obra de Deus. Amém. A obra de Deus é assim. Ok? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor através da sua grandeza, Amém. pela sua grandeza. Vamos começar pelo refrão. Queremos o teu nome engrandecer.